Minha junta do cabeçote queimou. E agora? Já ouviram falar disso? Tá na hora de você ficar por dentro do que significa uma junta de cabeçote queimada. Vamos lá, pessoal. Seguinte, motor do veículo é dividido em duas partes fixas. Por que é chamado de parte fixa? Porque é nessas partes fixas que são montados as partes móveis. Então o motor é composto de bloco e cabeçote. E na união dessas duas peças vai esticar aqui a junta do cabeçote. Este componente foi feito para durar toda a vida útil do motor. Ou seja, é para ser substituído somente no momento de retífica do motor. Mas não é o que vem acontecendo aqui, principalmente em nosso meio, Aqui no nosso mercado brasileiro, o mercado onde a manutenção preventiva é conhecido como picaretagem ou praticamente nem é comentada. O mais comum é a manutenção preventiva abusiva de concessionária ou a não aplicação da manutenção preventiva. E o que nós temos no final das contas? Uma manutenção corretiva aplicada à torto e à direito, pessoas gastando absurdo com seus carros e oficinas lucrando com serviços que nem eram para ser executados caso a manutenção do seu carro fosse aplicada de maneira correta. Vamos lá. Pessoal, uma junta de cabeçote, como eu disse anteriormente, foi feito para durar toda a vida útil de um motor. Mas por que muitos carros começam a falhar, têm problemas de aquecimento, problema de refrigeração e chegam ao ponto de nem funcionarem mais por causa deste componente? Simples: defeitos no sistema de arrefecimento do motor. Uma junta de cabeçote só vai ser danificada caso aconteça um superaquecimento do motor ou um apodrecimento deste componente. Apodrecimento, ADG? Deixa eu explicar para vocês. Os motores mais antigos um pouco trabalhavam com taxa de compressão mais baixa. Ou seja, as pressões internas dentro daquele motor eram mais baixas. Portanto, uma simples junta desse tipo que usa papelão hidráulico, veja bem, muita gente chama isso de amianto, de junta de cerâmica. Não, isso é papelão, papelão hidráulico com algumas bordas metálicas feitas para fazer a união entre bloco e o motor. Com o passar do tempo, os motores evoluíram, suas pressões internas de trabalho aumentaram significativamente, e então foi necessário a adoção de juntas de aço. Neste caso, uma junta de aço inoxidável. Por que as juntas passaram a ser de aço? Mais uma vez, os motores aumentaram as suas pressões de trabalho e uma junta feita de papelão não suportaria mais aquela pressão de trabalho, ok? Vamos então aos motivos que fazem com que tanto esta em papelão quanto até mesmo esta em metal se danifiquem, comprometendo o funcionamento do motor. O superaquecimento é um dos vilões mais terríveis desse tipo de componente. Quando o motor superaquece, essa junta que está em contato tanto com o bloco quanto com o cabeçote, ela também eleva a sua temperatura. E o mais importante é que essas bordas das juntas trabalham praticamente na câmara de combustão do veículo.
Então, se a temperatura aumenta, o que acontece? Acontece o rompimento desta junta. Quais são os tipos de rompimento? Cilindro com cilindro, ligando um cilindro com outro, ou seja, passando compressão de um cilindro para outro. O motor falha, rateia. É a sonoplastia do cara, hein? Outro defeito comum: galeria de água. Galeria de água, às vezes, queima e passando água para dentro do motor. Ou seja, a junta queima num certo ponto onde a água passe para a câmara de combustão. Outro tipo de defeito comum: a junta queima de tal maneira que liga a galeria de água com a galeria de lubrificação, onde passa o óleo. O que acontece? O óleo do motor vira aquele doce de leite. Água com óleo vira aquela meleca por causa da mistura dos dois. Ok? Bacana, então a gente entendeu que o motor, quando superaquece, estraga qualquer junta de motor. Não importa se é de papelão hidráulico ou de aço inoxidável. Tudo bem, Aleja, mas como fazer para o meu carro não superaquecer? Usando uma devida manutenção no sistema de arrefecimento, ou seja, uso do aditivo recomendado e na proporção correta. Mantendo seu sistema de arrefecimento sempre limpo, com as peças que envolvem o mesmo, radiador, bomba d'água, válvula termostática, mangueiras, selos do bloco, dificilmente você vai ter problema de superaquecimento. Por isso, se torna necessário a manutenção preventiva, ok? Outro defeito comum que acontece nessas juntas, principalmente as de papelão hidráulico, elas apodrecem por falta do uso de aditivo misturado à água. Esses canais onde passa a água vão apodrecendo e vão deteriorando as juntas feitas em papelão hidráulico. Ok. Não teve jeito, você vacilou com a manutenção e seu carro queimou a junta do cabeçote. O que fazer? Primeiramente, você vai levar o seu carro para uma oficina mecânica de confiança. Uma oficina mecânica que tenha um ferramental adequado para o seu carro e um bom conhecimento técnico. Muita gente pensa, pô, só uma junta do cabeçote, é só planar o cabeçote e pronto. Então vamos lá. Pessoal, em alguns carros, tanto a junta de papelão hidráulico quanto a metálica podem ser aplicadas no motor. Podem no sentido de encaixar, não que devam ser instaladas, ok? Elas se encaixam por ter a mesma furação. Um exemplo, o motor GM que equipava o Corsa 94 1.0 e o que equipa os atuais 1.0. As juntas se encaixam nos dois motores. Porém, se você pegar a junta do Corsa 94 e colocar num VHC, você vai explodir essa junta em pouquíssimo tempo. Entenderam? São pressões de trabalho diferentes. E o que vem acontecendo? Mecânicos colocando junta de papelão em motores que não podem usar junta de papelão. Motores que deveriam usar juntas metálicas de aço, usando junta mais barata e mais vagabunda para aquele motor. Aí você paga baratinho, acha que está saindo na vantagem e seu carro vai explodir na sua mão ou na mão de quem você vender. Então, muito cuidado no tipo de peça adequada ao motor do seu carro, ok? Primeiramente, temos que saber qual tipo de peça é aplicada ao motor do carro em questão. Pronto. Encontrou a junta correta? Opa, então vamos pular para o outro passo. Um motor que usa um tipo de junta de papelão hidráulico, ele aceita uma certa tolerância na hora da retífica do cabeçote, a plana. A hora que você pega aquela máquina e passa no cabeçote para deixar ele lisinho, ele aceita uma tolerância maior de imperfeições. Agora, no caso de motores que usam a junta metálica, essa tolerância já não existe mais.
Se for uma retífica mal feita, uma plana mal feita, vai acontecer vazamento quando o carro usa este tipo de junta. Então a gente sabe por que teve alteração nas juntas, por que mudou. Os motores evoluíram, as pressões internas de trabalho mudaram. Então a gente tem que ter uma peça mais reforçada. Ok? Bacana. Então, na hora de trocar uma junta, vamos pegar, no caso, essa junta mais antiga, você tinha os famosos parafusos de cabeçote. Já ouviram falar do parafuso de cabeçote? Sim. Este tipo de parafuso, ele é tirado, né? Ele prende o cabeçote ao bloco, eles tiram, você vê numa tabela o tamanho e volta para o motor, caso ele ainda esteja dentro das tolerâncias de fábrica. Isso em parafusos que equipam motores mais antigos, ok? Deixa eu explicar para você. Esses parafusos que não usam torque angular, aqueles que trabalham só com torque em quilos, eles têm uma área fixa, chamada de zona elástica. Então você dava o torque, ele chegava na zona elástica e você parava de aplicar o torque. Em muitos casos, depois de muitos testes, foi percebido que, mesmo você aplicando o torque igual em todo o cabeçote, acontecia uma diferença na distribuição da força nesses parafusos. Então, a engenharia avançou e desenvolveram-se novos parafusos e novos tipos de torque. Quais são esses torques? Os torques angulares. Ou seja, você começa aplicando um torque em newtons, em quilos ou o que for, mas depois os outros apertos são feitos por ângulos, não mais por quilos ou libras ou newtons, e sim por ângulos, sendo necessário a utilização de um goniômetro ou um transferidor de torque angular. Tem oficina que nem sabe o que é isso. Por que mudaram-se os parafusos para parafusos que usam torque angular? A partir do momento que começaram a usar os parafusos de torque angular, notou-se que a distribuição na hora de prender o cabeçote no bloco, o aperto ficava melhor, ok? Mas tem uma desvantagem, já que não mais pode se reaproveitar esses parafusos. Por quê? Pessoal, eu disse agora há pouco que aqueles parafusos que trabalhavam com torque, trabalhavam na sua faixa fixa de torque, na faixa elástica, correto? Já os parafusos de torque angular ultrapassam a faixa elástica e vão parar na faixa plástica. Então, quando o parafuso passa para a parte plástica dele, ele se deforma. Ou seja, ele muda o seu comprimento e afina em determinados pontos. É um parafuso descartável. Ele cumpre melhor a função de prender o cabeçote no bloco do motor, evitando que a junta se danifique por outros motivos, ou vibração, ou temperatura, ou o que for. Mas, em compensação, quando chega e é necessário a remoção do cabeçote para a troca de juntas ou o que for, esses parafusos devem ser substituídos, ok? Bom, tudo tem vantagem e desvantagem. Esse parafuso aumenta a vida útil de um componente, mas não pode mais ser reaproveitado. E o que vem acontecendo hoje em dia? Além da aplicação de juntas erradas nos motores, mecânicos reaproveitam parafusos que trabalharam na faixa plástica, ou seja, parafusos danificados, que não vão cumprir bem a função de prender o cabeçote ao bloco do motor. Então, fiquem atentos na hora da execução desse serviço, exija a substituição dos parafusos e exija de verdade a troca dos mesmos, ok? Bom, pessoal,
Para evitar esse tipo de dor de cabeça, eu aconselho sempre uma manutenção preventiva do sistema de arrefecimento. Aquele mostrador de temperatura no painel do seu carro não está ali para enfeitar o painel, para ficar bonitinho, para ser mais uma informação. É uma informação para ser observada, ok? Sempre fiquem atentos ao painel do seu carro. Dirijam, tenham atenção na rodovia, na estrada, nas ruas, mas não deixem de verificar constantemente os níveis, as temperaturas e pressão de trabalho indicadas no painel do veículo, ok, pessoal? Um forte abraço, espero que vocês saibam mais agora sobre junta do cabeçote. Até mais, galera, e até o próximo vídeo. Opa, gostou? Clique em gostei, vamos dar uma moral pra gente aí. Gostou muito? Favoritem o nosso canal, se inscrevam também no nosso canal. Assim que sair um vídeo novo, parecido com esse, você vai ser o primeiro a ficar sabendo. Até mais.